Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Antônio Balbino, sou técnico de enfermagem e atualmente trabalho como cuidador de idoso. Hoje vamos conversar a respeito do falta de apetite do idoso. Como que a falta de apetite do idoso acarreta muitas coisas, até briga dentro da própria família, até discórdia quando você vai numa consulta. Como isso atrapalha? E até onde isso pode levar? Se não prestar atenção, não tomar cuidado. Não é fácil, é difícil. Eu tenho a minha avó que está passando essa fase, esse momento agora com meus pais. Não é legal, porque a falta de apetite do idoso não é apenas uma falta de apetite, não estou com fome, não vou comer. O idoso, ele perde o paladar também. Por isso que a maioria dos idosos, o que eles fazem? Eles sempre põem mais sal na comida. Por quê? Eles perdem o apetite, eles perdem o sabor dos alimentos. É aí que eles acarretam no sal. Por isso que muito idoso tem aquele pico de pressão, tá? Teve um AVC, estava com a pressão controladinha, aí vem um pico de pressão e dá um AVC. A maioria dos idosos são por causa disso. Eles perdem o paladar e eles pensam que o alimento está sem sal. Isso é um dos problemas que acontecem, tá? Outra coisa, o idoso não tem apetite, não tem paladar. Ele é um cadeirante. Que agora eu vou me espelhar na minha avó. E que está acontecendo nesse momento. Que hoje mesmo minha mãe me ligou para falar a respeito da minha avó. O que acontece? Minha mãe fica nervosa porque ela não come, não consegue comer, não quer comer, empurra o prato. Então todo mundo ali no ambiente ali já começa a se estressar. Aí vem um médico em casa, pessoal da enfermagem em casa, percebe que ela está perdendo massa magra, percebe que ela emagreceu. Então o pessoal já olha para os filhos que está cuidando, que é a realidade mesmo. Já olha para os filhos que está cuidando. Já dá uma bronca pro filho que está cuidando. Aí até então, você está forçando o alimento. Ainda quando come um pouquinho ainda, ótimo. Para beber um copo de água, é terrível. Ela engasga, ela finge que vai vomitar. Então já começa a dar trabalho. E ao mesmo tempo tem outra parte também. A idade já não está ajudando mais. O que acontece? Você percebe que ela já está com um começo de, não de Alzheimer, mas um começo de demência. Aí ela chora que não quer comer. Minha mãe já vai brigar, começa a brigar, perde a paciência. Ela não está acostumada com isso. Minha avó está acamada, cadeirante. Cada fase, minha mãe foi acostumando com cada fase da minha avó. Então agora está numa fase que ela não quer se alimentar, ela está perdendo massa magra, ela está emagrecendo, fica mais dias sem ir no banheiro porque não está se alimentando direito. Minha mãe fica mais estressada. É ela que está ali, 24 horas ali. Dá medo de sair ferida. Por quê? A pessoa magra tem mais contato entre osso, pele, tem mais contato. Não tem uma camada de gordura, uma musculatura mais forte para proteger. Então se torna mais difícil. Então já vem perdendo peso. Corre o risco de acometer alguma ferida. Só de ficar sentado ali já fica vermelho a parte do cóccix. Então deita ela. Percebe que ela está mais leve, que ela emagreceu bastante. Vem a equipe de enfermagem, médico lá, ela toma bronca.
Aí ela fica nervosa, quer fazer minha avó comer na marra. Que não é assim que funciona. Aí dá ânsia na minha avó. Aí fala que ela tá desidratada. Vai forçar da água. Força dar suco, ela não quer aceitar. Agora você imagina. A loucura que não é. Isso daí, não tô falando de um cuidador. Tô falando de uma pessoa parente que tem que cuidar. A família começa a perder a paciência. A família começa a brigar entre ela. E muitas vezes também, sabe o que acontece? Vai algum tio meu lá na casa da minha mãe, e minha mãe fala que ela não comeu, não bebeu água. Quando ele vai lá, dá água pra ela, ela bebe tudo. E ainda fala, quando que vai sair o almoço que ela tá com fome? Aí você imagina, é de endoidar mesmo, né? Mas a maioria dos dias é assim, ela não aceita o alimento. Então, o que vai acontecendo? Vai diminuindo a ida ao banheiro. Tá mais propício a pegar uma infecção de urina, porque ela não tá bebendo água direito também. Aí já, isso daqui é tudo forçado, alimentação e água. Então vai fazer uma gelatina que ela gosta, vai fazer tudo que ela gosta, mas ela já não tá aceitando mais. Cada vez mais ela vai emagrecendo. Cada vez que ela vai na consulta, minha mãe toma uma bronca. O que está correndo o risco ali de acontecer ali? Se minha avó continuar emagrecendo, não conseguir alimentar ela por boca, na próxima consulta ela vai voltar com uma sonda nasogástrica. Aí eu te falo, quem vai segurar ela com uma sonda no nariz? Se ela quiser arrancar, ela vai arrancar. Vai amarrar ela? Você pode tentar dar alimentação via oral. Já tentamos fazer isso já para evitar chegar a colocar uma sonda. Então estamos tentando dar uma alimentação interal, uma alimentação calórica via oral, para ver se ela pega peso, para ver se abre o apetite dela. O médico já passou vitamina, já passou alguns complexos vitamínicos, mas agora vamos forçando. Cada vez mais está difícil ela ingerir alimento mesmo. Então estamos dando essa alimentação interal via oral. Até quando ela vai aceitar isso? Por quê? Ela já está enjoando. Ela já não aguenta nem sentir o cheiro dessa alimentação. Aí você vai fazer o quê? Vai dar um outro suplemento para ela, mas é tudo temporário. Porque ela enjoa. Dá ânsia. Faz uma sopa. Tenta pôr o suplemento. Porque essa é a briga. Faz um suco, põe um suplemento. Vai dar um caldinho para ela de alguma coisa, põe um suplemento. Então, é difícil de lidar. Então você como cuidador, você faria o quê? Se o familiar não está conseguindo? Como se você ficasse, vamos dizer, 12 horas com uma pessoa assim? O que você faria? Como você agiria? Para o familiar já é difícil, para o cuidador é mais ainda. Não adianta um jogo de cintura, não adianta jeito. Se ele não está aguentando comer, se ela não quer comer, não tem paladar, o que você vai fazer? Você não pode dar uma bronca para ele comer. O familiar pode. Então, um cuidador nesse momento se vê com as mãos atadas. Você pode tentar agradar ele de alguma forma, agradar a pessoa de alguma forma, perguntar o que essa pessoa gosta de comer para você tentar dar esse alimento para ele. Mas só que essa pessoa já não tem paladar de nada, entendeu? Já não sente aquela fome. O próprio cérebro da pessoa
não manda essa sensação de fome para ela. O que acontece? Ela não tem paladar e não tem essa sensação de fome, ela não vai comer nada. Vai passar no neuro? Passa no neuro. Mas só que pela idade já fica difícil também. Porque cada vez mais é mais medicamento. E você vê essa pessoa emagrecendo aos poucos. No final mesmo, é uma sonda que colocam nessa pessoa. Ainda tem idoso que aceita a sonda e não tira. Da hora de alimentar lá, põe um alimento lá, tranquilo. Não mexe na sonda, porque a sonda vem aqui, ó, fica colada aqui, o pininho até atrás da orelha aqui. Alimenta, você vê essa pessoa pegando peso, você vê essa pessoa melhorando o apetite, já querendo comer por boca, querendo tirar a sonda para comer por boca. É diferente. Mas que nem a minha avó mesmo. Se ela colocar uma sonda, se virar as costas, ela vai tirar. Então é difícil. Então você como cuidador, para você trabalhar quando o idoso está nessa fase, é difícil. Por isso que tem que ter o auxílio dos familiares. A família tem que estar conivente com o que está acontecendo. Não é assim, não vou nem falar nada, daqui a pouco eu vou embora. Não. Você tem que falar para a família o que está acontecendo. Você tem que pedir ajuda da família. Você percebeu que ele não come há uns dias? Já pede ajuda da família. Já tenta entrar com um tipo de nutrição diferente. Uma nutrição calórica, via oral mesmo. Por quê? Esse pessoal, no final, acaba usando sonda. Mesmo se colocar para melhorar um período mesmo, só para engordar um pouco, tudo, ótimo. Mas tem idoso que não aceita a sonda também, ele vai tirar. Começa a ficar confuso. Eles vão perdendo peso, vão perdendo massa, e você pode perceber, esses idosos começam a ficar um pouco confuso. Então, se você for ver, já é um início de demência mesmo. A família vendo isso não é fácil. Começa a brigar entre si, começam a achar culpado. O idoso também não colabora. Não adianta você tentar explicar para ele, ele não vai querer comer e não vai comer. Então, quando você vive ali, é difícil. Ia todo dia no banheiro. Parou de... não tá comendo direito, não tá indo todo dia. Desregula tudo a rotina. A pessoa que cuida fica estressada. Não é fácil para aquela pessoa. Porque ela já começa a gritar com o idoso. E quem olha de fora fala assim, nossa, olha como que ela é ruim. Olha como que ela trata. Mas só que o estresse do dia a dia faz isso. O familiar que cuida fica doente do lado do idoso ali, ó. Ou fica mais doente que o próprio idoso. Tem muitas famílias aí que o familiar que cuida morre, o idoso fica. Não é fácil. Então você como cuidador, você já tem que ter um psicológico muito bom. Vai ter serviço tranquilo? Vai ter serviço tranquilo. Mas vai ter serviço que vai ser assim todos os dias. E para resolver? Vamos numa consulta, vai passar isso. Não adiantou. Ele continua emagrecendo. Vamos passar num neuro. Não adiantou. Ou ele dá Alzheimer ou ele vai falar que é demência. Aí vamos no outro. Pelo menos ele passou uma alimentação. Então, é difícil, até pro próprio familiar correr atrás. Porque você pôr uma pessoa acamada dentro do carro, é difícil. Então, pro familiar correr atrás de consultas, é difícil.
Uma ambulância para vir em casa para pegar a minha avó é caro, não é barato. Ninguém aguenta pagar. Aí você vai lá, vai ter o retorno daqui 15 dias, vai ter que pagar a ambulância de novo. Se resolvesse pelo menos. Por quê? O medo da minha mãe é que minha avó coloque uma sonda. Então, é o desespero da pessoa que é. Quando briga com o idoso assim, é o desespero da pessoa. E em qualquer consulta que você for, eles vão primeiro ver se é você que não está alimentando o idoso. Tem essa também, viu? Primeiro, não adianta você falar que é o idoso que não quer comer. Primeiro eles vão ver se é você que não está dando alimentação para o idoso. Por quê? Acontece isso. Então eles estão certíssimos. Não estão errados. Outra coisa, um cuidador vai numa consulta com um idoso que não está se alimentando. O idoso está magro, perdeu massa magra. O idoso está fraco. Primeiro eles vão ver se o idoso está dando o alimento certinho. E se tiver algum familiar perto, o familiar já desconfia que o cuidador que não está dando o alimento para o idoso. Olha só o que acontece. Como inverte as coisas. Até você provar que é o idoso que não está comendo, é difícil. Mas tem familiar que já está mais esperto, tem familiar que está ligado no que está acontecendo, sabe que não é assim. Sabe que é o idoso que não está comendo. Mas vai ter aquele familiar que está pagando o cuidador, ele não quer saber se o pai dele está comendo ou não. Você tem que dar o alimento e pronto. Então, vocês como cuidador, quando chegar em pacientes desse jeito, tem que tomar cuidado. Tem que ter um jogo de cintura. Tem que ter um psicológico muito bom mesmo. E tem que ter muita paciência também. Então, o cuidador tem que ter um psicológico bom. Vai ter momentos que é difícil de você lidar com o idoso e lidar com a família também. Então, é difícil isso. Não é fácil. Nem sempre vocês vão pegar casos fáceis, casos que você maleáveis. Vai ter caso que o idoso está bem, o que atrapalha é a falta de apetite. Está bem até aquele momento, porque esse idoso vai perder peso. Vai começar a inchar os pés desse idoso. Uma infecção de urina pode começar também, porque ele não está bebendo água direito. E quando você força, é difícil. Um cuidador não tem como forçar, um familiar ainda tem. Essa é a diferença também nesse momento. Vai ter um filho que vai lá, vai falar pro pai, bebe, o senhor precisa beber e não sei o que. Ele vai beber ali, achando ruim, vai levar 40 minutos para beber aquele copinho de água, de golinho em golinho, mas vai beber. Mas no cuidador vai ser raro você conseguir. Não é fácil você conseguir fazer um idoso beber água na marra, fazer um idoso comer. Então, não é fácil, é difícil. E quando o familiar está contra ainda, vamos dizer, tem gente que quer arrumar culpados. E a culpa é de quem? Quem está cuidando? É do cuidador. Por isso que eu sempre falo, a notação diária do cuidador é muito importante. Porque ali você está referindo tudo. Se ele tomou medicamentos, se ele tomou água, se ele se alimentou, quantas refeições ele fez, se ele foi ao banheiro, quantas vezes ele foi ao banheiro. Então, a anotação é tudo para o cuidador. Ali está marcado desde o dia que ele parou de comer, está marcado o dia que ele começou a se alimentar menos. Por quê? Ele não parou de uma vez, foi aos poucos. Então,
Você tem tudo anotadinho ali, porque vai ter família que vai vir e vai falar assim, ué, não tô nem sabendo que tá acontecendo isso. Quando você entrou aqui, meu pai estava comendo normal, se alimentava normal. O que está acontecendo que meu pai parou de se alimentar? Tem tudo isso. Então, a anotação é tudo. Você fala assim, ó, eu anotei aqui, ó, vocês viram? Por isso que a maioria das vezes, quando você termina uma anotação, você vai embora, o familiar vai abrir o portão para você, você pede pro familiar dar um carimbinho ali, ó, dar uma assinatura ali, no que aconteceu no dia. Então você vai ter os relatos certinho de como foi que ele foi perdendo o apetite, do dia que ele foi perdendo o apetite, como que ele foi perdendo o apetite, foi caindo aos poucos, foi diminuindo aos poucos, até não aceitar mais nada. Então, essa anotação é tudo, se vocês for ver. Porque vai ter idoso que vocês não vão conseguir alimentar. Aí vai para consulta, o médico fala um monte pro familiar e o familiar ainda desconta de você depois. Aí esse idoso volta para casa com uma sonda nasogástrica. É você que vai cuidar dessa sonda. Se o idoso puxar, você que vai ser o culpado. Porque você não avisou antes que ele estava parando de comer, que ele estava emagrecendo. Então, o cuidador, ele tem que ter um jogo de cintura muito bom. Ele tem que ser esperto. Ele tem que pensar para frente. O familiar vai te tratar com um sorriso no começo, mas qualquer coisa que acontecer, é você que é o culpado. Então, vocês pensam que essa anotação não é nada? Essa anotação é tudo. É tudo. Porque o familiar vai ver tudo que foi feito no dia. Se você pedir para ele assinar, ótimo. Ele sabe o que estava acontecendo, então. Não caiu tudo de paraquedas ali, ó, no momento. Ah, ele parou de comer hoje e tudo. Não, ele está parando desde tal dia. Então, o cuidador sempre tem que estar um passo à frente. Sempre tem que estar ligado no que está acontecendo. O familiar não quer saber de nada agora. Você, nossa, ainda bem que o cuidador faz isso. Ainda bem que o cuidador presta atenção nisso. Mas só que quando dá zebra em alguma coisa, a culpa é do cuidador. Todo mundo tira o corpo fora. Por isso que eu ainda falo, vocês têm que saber precificar. Porque o sorriso é quando você entra. Depois é diferente. Então, põe o preço certinho, gente. Todo mundo pensa que trabalhar como cuidador é fácil, mas não é. Vai ter momentos legais? Vai, mas vai ter momentos difíceis também. Vai ter momentos alegres? Vai ter momento triste. Vai ter momento que você passa a vida com um idoso aí, com um paciente. Quando você perde, é diferente, é triste. Ainda mais quando você vai adquirindo sentimento. É diferente. E é isso que eu tenho para passar para vocês hoje.